Bem-vindos à sua análise semanal do mangá One Piece, dessa vez do capítulo 1018, Jinbe vs Who's Who, que por sua vez implanta mais um mistério. Vou contar um negócio pra vocês. Se o Who's Who não tivesse sido desenvolvido como ele foi, nem implantado esses dois grandes mistérios que ele implantou nesses últimos capítulos, né, 1017 e 1018, teria ido pra vala um personagem bem sem graça. Mas, né, é o Oda que tá escrevendo o personagem. E ele nem mandou um flashback do Who's Who. Ele fez o Who's Who falar umas coisas. E aí tem um mistério sobre a Gomu Gomu no Mi. E agora sobre o Deus do Sol, Nika. Quem é esse Deus do Sol? Eu coloquei uma enquete mais cedo aqui no YouTube. Será o Joy Boy? Qual é a sua opinião? Não dá pra saber. Eu tenho alguns raciocínios que vai fazer a gente voltar para capítulos do flashback da Big Mom e do flashback de Calgara e Norland lá em Skypiea. Pois é, galera, capítulos 287 e 867. Véi, então o Oda, ele tá construindo uma história muito coerente, o cara não dá ponto sem nó, por mais que ele não tenha respondido muitos dos mistérios que já estamos, né, engendrando na nossa cabeça ideias para resolvê-los. Ele vem colocando mais, mas no final de One Piece eu acredito que ele vai ter respondido a maioria desses mistérios. Por que eu digo maioria? Porque eu não quero que ele responda tudo. Eu quero que certas coisas em One Piece fiquem aberto para dar um charme em discussões póstumas, né? Tipo, o mangá acabou, mas a gente tá sempre discutindo uma coisa, né? Porque tem muita coisa subjetiva em One Piece pra gente tá discutindo, né? Mistérios subjetivos seriam bem legais da gente ver. Olha, galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações, compartilha esse vídeo por aí e se liga na lojinha do All Blue, vendemos metade do estoque, estamos trabalhando com produtos por temporada, temos um quadro, temos uma pixel art, temos uma máscara para você se proteger na pandemia, beleza? Quando chegar a segunda temporada, não serão os mesmos itens. Então aproveita, se você compra os 3, você ganha um leve desconto e frete grátis. Vê que massa. Então, ó, é allblueloja.com.br. Eu conto com vocês. Além disso, de domingo a quinta, ou seja, hoje tem, hein? De domingo a quinta na Twitch, a partir das 6 horas, eu tô jogando videogame com vocês nesse mesmo climinha que a gente analisa mangás e animes, porque eu vou debatendo a história do jogo enquanto eu jogo. Quando o jogo é muito difícil, é um jogo de terror, é muito engraçado lá a situação que fica. Estamos construindo uma comunidade muito massa na Twitch e eu convido todos vocês a me verem jogar, porque aqui é categoria e habilidade. Só que não! Olha, galera, vamos lá, começando aí pela página, né, inicial. Tem uma ilustração da Uti e do Who's Who, é um pedido de fã. E que legal que a Uti tem tantos fãs. Eu acho que ela vai se destacar em enquetes de popularidade futuras, né? E é ela abraçando o Page One, enquanto os outros Tobiropo, Calamidades e o capitão do Piratas das Feras, né? Do bando dos Piratas das Feras, o Kaido também tá representado ali, por mais que um dragão não seja um dinossauro, né? Então a gente não vê Espinossauro e Paquicefalossauro, que são os dinossauros que representam Page One e Uti na forma de pelúcia. Mas a gente vê a aranha de pelúcia, que representa Black Maria, o tigre dentes de sabre, que representa o Who's Who, falecido Who's Who, depois desse capítulo. Vocês acham que ele levanta, falando nisso? A gente vê também o Triceratops, né, do Sasaki, e aí também vemos o Espinossauro, não, é Alossauro, né? Espinossauro é do Page One. O Alossauro é do Diaz Drake. Eu fiquei pensando, é do Diaz Drake ou do Yamato? Né? Mas é do Diaz Drake mesmo aí. E a gente vê as calamidades, né? Brachiosauro, Pteranodonte, o Mamute e o dragãozão Kaido. Eu achei uma capa muito bonitinha, muito lúdica. Eu amei, amei, amei. Uma das melhores capas, né? Uma das melhores ideias que vieram aí nos últimos tempos. E aí, penetramos no capítulo 1018. Gente, a Ordem da Otama tá valendo, todos os gifters estão agora do lado dos aliados contra o Kaido. Isso é absurdo, porque o poder dos gifters se sobressai muito. Eles são muito mais poderosos do que os pleasures e os waiters, né? Essa camada de base
do bando do Kaido. Os Waiters, né, com esse nome, né, wait, esperar, eles estão esperando pela oportunidade de comer uma Smile, então é a base da base, e aí você come 90% de chance de dar errado, você vira um Pleasure, que é um Waiter que tá rindo. Basicamente é isso, 10% de chance de dar certo, temos aí os Gifters, com esses poderes que por mais que sejam um Chernobyl, é um poder Zoan, então eles são poderosos e o jogo tá virando muito. Tem até Waiters e Pleasures que ainda estão lutando pelo Kaido, né? Que cogitam, pô, se a gente matar essa menina aí, será que reverte? Muito louco, né? Eu tinha cogitado que a Otama poderia ter um fator Sugar, que se ela desmaiasse, anularia essa ordem, né? Os Gifters estarem obedecendo ela, mas ela até desmaiou no capítulo passado e os Gifters, que naquele momento estavam já obedecendo ela, continuaram obedecendo. Então, mas se ela morrer, acabou mesmo, né? O efeito. Então, a gente vê o Daifugo protegendo, é muito engraçado. A Otama, Daifugo, como ele? Dando um legal, tá ligado? O cara filha da mãe na prisão lá em Odo e agora todo nice guy. E é engraçado também ver o Sop desesperado, porque em cima da Speed estão a Nami e a Otama, e o Sop tá lá, por favor, me carrega também. Pô, lembrando que a Speed é muito rápida, não dá pra deixar o Sop pra trás, né? E aí é legal que o Oda ele se preocupa até em mostrar o Gazelman, dizendo que, pô, a gente vai proteger o Komatio, ele só desmaiou, ele tá bem, então cria um alívio pra Otama. E aí tem um momento muito bonitinho também da Nami com os Zeus, né? Os Zeus dizendo, pô, Nami, eu posso voltar a ser seu servo então? Ela, servo? Jamais! Poxa, você é meu amigo, que legal, velho. O Zeus se empolga, já vai mandando lá, né, um choque nos membros do bando do Kaido. Que legal essa parceria, e é muito legal você notar que a Nami não queria papo com Zeus, sabendo do upgrade de poder que ela poderia ter. Tipo, não, pra ser meu amigo, tem que fazer valer. E ele fez, por isso que eles estão juntos hoje. Então é legal, né? A Nami, ela tem várias características nela que tornam uma personagem muito rica, e isso você observa só nas últimas atitudes dela, né? E é legal, né? O Sop também ele observa do poder da Otama, pô, não é em toda guerra que você consegue converter o inimigo pro nosso lado. É por isso que, mais uma vez, eu reitero a minha opinião sobre esse poder da Otama, que ele é muito conveniente para estar no arco de Wano. Porque tem gente que diz, mas ele tá sendo desenvolvido desde o capítulo 900 e alguma coisa, 915, lá na praia, quando o Luffy chega. Dane-se! É um poder que está dentro do arco de Wano. Se o Oda tivesse mandado esse poder num outro arco, e aí não tem como encaixar esse poder aqui, ia ser legal a gente cogitando, caramba, imagina se a Otama, que apareceu em Skypiea, vamos dizer assim, tivesse nesse arco, né? Seria interessante, mas aí, né, como ela tá presente no arco, é muito conveniente. E aí a gente vê a CP0, né, agora a gente vê os outros 3 membros falando umas coisas bem legais sobre o tabuleiro, né, como é que anda a situação dessa guerra, e também sobre o Who's Who, sobre segredos do governo mundial. Então é muito legal, galera, porque quando a gente vê o tabuleiro pela primeira vez, as peças pretas, né, no caso o bando do Kaido, tá dominando as peças brancas que estão ali apertadinhas. Num segundo momento, capítulo recente, né, 1016, 1017, a gente vê que as peças brancas aumentam de tamanho. No caso, não é aumentar de tamanho da peça, né? Aumentam de quantidade. E agora mais ainda. Então, o que estava apertadinho tá, né, saindo da caixa, tá quebrando as forças que estavam oprimindo. E agora, gente, é muito louco pensar que o exército inimigo do Kaido tinha 30 mil pessoas e agora são 16 mil. Praticamente metade foi perdido. E a gente começa aí com, sei lá, 5 mil pessoas, né, no lado dos aliados, tem 9 mil. Só cresceu. Por mais que samurais, minks tenham caído, pô, essa galera que tá se sentindo traída por conta do Queen, né, Pleasures e Waiters que estão ali no grande salão, Gifters que foram convertidos pelo poder da Otama, olha a soma que foi. Então 16 mil contra 9 mil. E a gente tava cogitando até em vídeo de previsões, né, que seria tipo 19.500 contra, sei lá, 7.500. Não, velho, 16 mil contra 9 mil. E aí os membros da CP0 começam a falar que eles precisam confirmar uma morte. Tem alguém que precisa morrer hoje, não importa quem vença aqui. E é muito louco, né? Eles falando em não importa quem vença. Véi, são 2 e 1 Coles de um lado. E eles já estão cogitando, não, tem uma chance aí, né? Dessa cambada aí do Ruffy Kid e LOL vencer.
E eles estão falando isso tranquilo. Então, tipo, mas tem uma moto que precisamos confirmar? Pô, é realmente ele? É o Rusu que eles estão falando, né? Então, pô, o membro da CIP0 diz aqui, as informações secretas que ele levou quando fugiu são coisas antigas. Então a divulgação delas não vão trazer danos para o governo mundial. Então, é aquilo, né? A Gomu Gomu no Mi, a revelação de que ela é importante e tal, que ela estava sendo escoltada, não é sobre a Gomu Gomu no Mi ser extremamente poderosa. Eu acho que é um memento, né? É um troféu que o Win queria por conta de uma suposta batalha contra o Joy Boy, também partindo de um pressuposto que o Win tenha vindo do século perdido, certo? Então, o Win, ele derrotou o Joy Boy, mas ele teve medo do Joy Boy no relacionamento meio que Oden-Orochi, no caso o Win seria o Orochi, logicamente, porém um Orochi poderoso. E ele conseguiu derrotar o Joy Boy, não numa batalha mano a mano, né? Uma coisa meio Barba Branca morrendo em Marineford, só que ele sentiu o medo. Que nem um Barba Negra sente medo do Barba Branca, né? Barba Branca tá pra morrer, mas ele manda uns golpes no Tite que se desespera lá em Marineford. Curioso, né? O Tite que sempre tá rindo, Zé! Teve medo ali. É interessante, né? Coisa que não se passa pela cabeça do Ruffy. Você não vê o Ruffy com medo, né? Se acovardando. É muito louco isso, e o Barba Negra é um D, né? Então essas comparações por quê? Se isso tudo tiver certo, se o Win veio do século perdido, ele batalhou contra o Joy Boy, que seria o grande líder do reino antigo, e pá, o Joy Boy naquela época devia estar usando um chapéu de palha e a Gomu Gomu no Mi, o Win já pegou o chapéu de palha do Joy Boy, mas aí surgiu um outro, né? Um símbolo. Por isso que a gente diz que o Joy Boy é um símbolo. Então eu ainda acho que não vai ter coisa a ver com destino, tá? Se acalmem. E aí a Gomu Gomu no Mi, né, agora tá com o Ruffy. O Ruffy tem dois símbolos do Joy Boy, o chapéu de palha e a Gomu Gomu no Mi, né? Então, se o Rusu escapar, o precedente não é nada bom, mas se ele escapar, né, já que o inimigo dele é o Jinbe. Interessante, né, que a CP0 bota fé no Jinbe. E, gente, a partir desse capítulo eu só boto fé no Jinbe. Já pra gente colocar de antes, né? O que o Jinbe fez na Ilha dos Homens Peixe como timoneiro, segurando o bando da Big Mom e saindo vivo, voltando, Mugiwara, a maneira como ele enfrentou o Rusu, baita personagem. E aí a gente vai pra etapa final do capítulo no quarto andar e título do capítulo também, né? Jinbe versus Rusu. A gente falou muito sobre técnicas básicas do Rokushiki, que o Rusu domina, e as variações, então não vou me ater muito a isso. Para vocês verem esses comentários, vão lá na análise do 1017, que a gente fala muito do Rusu enquanto um ex-membro da CP9, né? Então, o Rusu, ele tem esse ranço do bando dos Mugiwaras, porque, pô, primeiro, né? O Shanks que roubou a Gomu Gomu no Mi, a gente já sabia, a gente já debateu isso, né? Tava bem claro, o Rusu confirma. E aí o chapéu de palha que o Shanks usava naquela época e a Gomu Gomu no Mi agora estão com o Ruffy, que a gente também falou anteriormente nesse vídeo. Então o Rusu, ele tem um mega ranço. Em vez dele redirecionar o ranço dele pro governo mundial, porque, velho, o cara era um membro da CP9 e foi preso porque a Gomu Gomu no Mi foi roubada. Velho, ele era uma promessa. Poderia ser um Robiruchi hoje em dia trabalhando pro governo mundial, sei lá, protegendo o Tenryubito que fosse. Mas ele era pra estar do lado do governo mundial. Então, velho, por que ele não compra o Kaido assim, ô Kaido, bora atacar o governo mundial? É o que o Kaido quer, né? Reunir as almas ancestrais, achar o One Piece e fazer um mundo de violência! É isso que ele quer. E aí o Rusu vai mandando um Gagan, né? Que é o Shigan dentado. E vai batendo no terceiro andar. Eu fiquei até preocupado no react se esse Gagan poderia chegar, né, na luta da Black Maria com Robin e Brook, ele só se esquivando. Mas não, a gente só vê Minions se esquivando. É impressionante que, por mais que o Jinbe use o hack do armamento, ele ainda é ferido pelo Gagan. Então a potência do Rusu é absurda. E foi muito interessante em questão de força física como ele foi trabalhado. Porque o parâmetro que a gente tem de todo o arco de Water 7 e Slob é tipo Robiruchi, aquilo tudo. E ele é tipo Robiruchi com um fruto tigre dente de sabre, usando variações do Rokushiki. Eu cogitei na análise passada que ele poderia usar o Rokuogan, um golpe supremo, mas esse golpe só foi usado pelo Robiruchi mesmo, né?
É interessante que o Huzhu, ele usa um Kibasen, Tekai Kibasen. Por que é impressionante? Porque o Tekai, ele é dito como uma técnica que, tipo, você endurece usando sua força física, lembrando que hack do armamento você usa a sua força de vontade. E aí, Tekai é um endurecimento que usa a sua força física. Só que você não pode se mexer no Tekai. É até uma característica, é uma criatividade que o Jabra usa na luta contra o Sanji, porque ele consegue se mexer usando o Tekai. Ele diz que é o único membro da CP9 que consegue se mexer usando o Tekai, mas o Robiruti também conseguia. E o Huzhu, ele faz isso aqui, Tekai Kibasen. Você nem vê ele já dá uma mordidona com hack nos dentes no Jinbe, né? E o Jinbe segura. E, velho, aí é que eu queria falar sobre o Jinbe, porque a postura dele é muito parecida com a do Zoro, só que é mais sutil. Mas eu vi isso no Jinbe e meus olhos brilharam por esse personagem ainda mais. Que postura é essa? Eu venho falando pra vocês que a principal característica do Zoro, que eu mais amo no personagem, é eu resolvo. Deixa comigo que essa bronca eu aguento. Então, o exemplo que a gente sempre cita é o nada aconteceu em Thriller Bark. O Sanji, ele estava disposto a se sacrificar pelo bando, e ele realmente iria. O Sanji teria condições de aguentar aquele golpe, sim, se a sua determinação fosse diferente de um sacrifício. A determinação do Zoro é, eu aguento. Essa é uma diferença muito crucial. O Sanji tem esse lado gentil, eu me sacrifico. O Zoro é, eu resolvo. Então o Jinbe tem essa postura na batalha, né? Tipo, o que ele aguentou de golpe aqui, na cara, ranqueaco na cara, velho, é impressionante. A gente chega já já nesse ponto, né? É impressionante ver o Jinbe dando ippon no Huzhu, atacando com água, o Huzhu desvia, e aí o Huzhu vem com esse novo grande mistério sobre o Deus do Sol Nika, ou Deus Sol Nika. O que é que ele diz? Em tempos antigos, e a gente vai citar um exemplo bem antigo, os escravos acreditavam que um dia seriam salvos por um guerreiro lendário, Nika, o Deus do Sol. Ele era real ou ilusão? Era um guerreiro que fazia as pessoas rirem e as salvava do sofrimento. Velho, isso é muito mind blow. Porque, tipo, Nika era um guerreiro lendário, Deus do Sol. O Sol tem tudo a ver com amanhã, né? O Dawn, o alvorecer, por isso que eu acho muito... A gente vem trabalhando essa ideia há muito tempo aqui no Blue, de que o D no nome, de quem tem D no nome, significa Dawn, né? E aí, qual é o tipo de alvorecer que o Ruffy pode trazer, que o LOL pode trazer, que o Barba Negra pode trazer? São tudo amanhecer diferentes. Mas aí, né, o do Ruffy é aquele que a gente quer, um amanhecer de esperança. Então eu acredito muito que D igual a Dawn, alvorecer. E aí o cara é Deus do Sol, né? O grande astro que vem com o amanhecer. Nika, que significa vitória em grego, né? Então, gente, será o Joy Boy? Acho que é muito cedo pra gente dizer, apesar de algumas coisas apontarem, né? Pra ser o Joy Boy, fazia as pessoas sorrirem, né? A gente trabalhou no último vídeo de perguntas e respostas, o último SWS, sobre o poder do sorriso na obra. A gente falou muito sobre Joy Boy em Tóquio, a viagem no tempo pro futuro dela, o século perdido. Velho, isso é muito importante. Então, o Huzhu, ele escutou essa lenda quando ele estava preso. Como ele estava numa situação de desespero, preso, ele se agarrou a essa lenda, tipo, era qualquer coisa que pudesse me ajudar. E aí ele ficou sabendo, né, que o Jinbe foi líder dos Piratas do Sol, que é um bando de ex-escravos de Tenryubito, né? Então a história dos Homens-Peixe é uma história de escravidão também. Então, será que o Jinbe sabe de algo? O Huzhu tá curioso, nem ele sabe, né? Mas aí o Huzhu podia revelar pelo menos algo mais sobre a Gomu Gomu no Mi, né? Ou será que o Huzhu foi incumbido da missão de transportar a Gomu Gomu no Mi sem saber o porquê? Só leva, não faz pergunta, né? Então ele pode não saber também. Muito legal que ele manda uma tempestade de Shigan, Madara. O Robiruti também usa essa mesma variação de Shigan. E a galera torcendo pro Huzhu. Virou pra outro nível, não sei o que. Pá, velho, o Jinbe entorta o dedo do Huzhu na pura força de vontade, né? No hack do armamento. Mas um pouco antes disso, né? O Huzhu vai dizendo, né? Pô, o carcereiro que me contou sobre Nika sumiu logo depois.
é informação que o governo não quer que se propague. Então, descobriram que o cara sabia, vamos apagar ele, vamos apagar essa chama da história, né? Como o Gorosei se propõe a fazer. Então, o Ruzu ficou preocupado, ficou desesperado e fugiu em meio a isso. E aí, é tudo que a gente fica sabendo, né? Sobre o Deus do Sol, Nika, e a gente vê uma sequência final, né? Além de ter quebrado o dedo do Rusru, o Jinbe pega ele pelo pulso, quebra o pulso do Rusru. O Rusru tenta mandar um Ranqueaco na cara, ele tenta e manda um Ranqueaco na cara do Jinbe, um Gagan na cara do Jinbe. O Jinbe segura e manda, né, o Onigawara Seiken, né, do Gyojin Karate, quebrando o Rusru. Não quebra a máscara dele, eu acho que quebrou. Ela tá meio que dividida aqui no meio. Será que a gente vai ver o rosto verdadeiro do Ruzu no próximo capítulo? Será que ele pode falar algo sobre a Gomu Gomu no Mi? Sobre o Nika eu acho que ele não vai falar, porque ele não sabe mais do que isso. Ele tá até perguntando pro Jinbe, né? E aí o Jinbe fecha dizendo: se você quer tanto assim saber a história, primeiro se prepare para as consequências dela. A consequência eu acho que foi muito uma figura de linguagem pra porrada que ele deu, né? Consequência. E muito bom ver o Jinbe batendo em racista, né? Porque o Rusu dizendo: vocês homem-peixe conseguem andar na Terra? Pra mim vocês só sabiam nadar, né? Suas criaturas, né? Então é legal ver o Jinbe batendo em racista. E muito legal essa parte das consequências. O Jinbe sabe de algo? Pode ser que sim. E como a gente tá com a teoria aqui no canal que o Ano pode ser o reino antigo, pode ter revelação de Nika ainda no arco de Wano, até o final. E é muito interessante isso tudo, galera. Por quê? Aí as referências que eu venho pegar pra trazer pra vocês, né? No capítulo 287, quando tá no flashback de Norland e Calgara, há 400 anos, a tribo de Calgara fazia sacrifícios humanos para o Deus Sol. Então vejam, né? Resquícios de tempos de outrora, sei lá, veio do século perdido, esses resquícios de informação que se transformaram em uma parte importante da religião do Calgara. Meio torpe, né? Sacrifícios. Muito doido isso. Mas Deus Sol é mencionado. No capítulo 867, durante o flashback da Big Mom, a Mãe Carmel usa de um subterfúgio para enrolar lá os gigantes, né? Dizendo que, a Mãe Carmel, ela tinha a Soru Soru no Mi antes da Big Mom e ela usava o poder do fogo. A gente hoje conhece como Prometheus, mas na época da Mãe Carmel era Pandora. E aí ela até chama, né, o poder do fogo dela de Pandora e diz pra todo mundo: tá tudo resolvido, o Deus do Sol nos ajudou. Então, será que a galera de Elbaf também acredita nessa parada do Deus Sol? Por mais que venha de mitologia nórdica, né? Loki, a gente cogita também que vai aparecer um Thor, né? A gente vê os Vikings, mas eu acho que pode ter uma parada dessa do Deus Sol lá. E a Mãe Carmel estava querendo impressionar todo mundo, né? Olha, o Deus Sol, uma entidade que a gente acredita, um dos nossos deuses, ajudou a Mãe Carmel. E aí ela tem aquele aspecto de sagrada lá. Então, o arco de Elbaf pode nos explicar coisas, e é muito interessante porque parece uma religiosidade sutil, mas que agora ganha forma, né? Eu vi algumas pessoas dizendo: é o Uruf lá, na fogueira de Skypiea comemorando. Galera, a silhueta do Uruf, a silhueta do Sop, a silhueta do Zoro, qualquer silhueta assim, com os braços esticados, pode ser o Deus do Sol, Nika, né? Mas em Skypiea, o mais importante é a gente se ater a esse ritual de sacrifício da tribo do Calgara, né? Então eu queria muito saber a ideia de vocês sobre o Deus do Sol, Nika. Vocês acham que é o Joy Boy? Realmente, né? Aponta muito pra ser ele, né? Um nome que significa vitória. Velho, o que é que o One Piece tá guardando pra gente ainda em um ano? Porque o Rusu tinha esse mistério, jogou muito mistério, até sobre a origem dele, o contexto dele, muito massa esse personagem. Quero ver o Sasaki, eu acho que o Sasaki vai ter muita coisa. A Black Maria pode até ter, mas eu aposto minhas fichas que o Sasaki vai ter muito mais. E o King também, e o Queen. O Queen ligado ao Mads, a raça do King, o passado do Kaido. Velho, ó, se a gente se empolgou com tudo isso, Gomu Gomu no Mi, Deus do Sol Nika e o Rusu tecido da CP9, velho, tremei, porque os próximos capítulos, as próximas lutas vão trazer umas revelações absurdas.
Comenta muito, se liga na live de hoje na Twitch, vamos jogar videogame comigo e até a próxima.